Estava em casa navegando nas redes sociais e vendo inúmeras publicações sobre segurança do trabalho, vendo novas visões, cultura de segurança, segurança psicológica, higiene ocupacional, saúde mental. E foi quando eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um amigo. Ele dizia assim: Zé, olha essa notícia. Mais um trabalhador morre em um acidente de trabalho, em uma operação amplamente conhecida. Vejam, os números de acidentes são muito alarmantes. A cada 15 segundos, uma pessoa morre no mundo por acidente relacionado ao trabalho. E aqui no Brasil não é diferente. A cada 50 segundos, um acidente de trabalho é notificado e 7 pessoas morrem por dia. A gente não precisa pesquisar muito e nem fazer grandes análises estatísticas. Os dados estão aí, são públicos e é uma triste realidade, né? E um incômodo coletivo. Acredito que estamos em tempos de grande necessidade de mudança. E a pergunta que eu me fiz: diante dos desafios de um mundo cada vez mais complexo, como podemos ressignificar a segurança? Já faz 47 anos que as normas regulamentadoras foram criadas. E eu estou na área de segurança há mais de 41 anos já. A gente tem metodologias, estudos, normas, indicadores, ferramentas, e mesmo assim ainda estamos matando e adoecendo pessoas. E quando eu penso nisso, me lembro de uma frase do Dr. Bernardino Ramazzini, que ele dizia: segurança e saúde dos trabalhadores é um indicador crucial do bem-estar de uma sociedade. Foi quando eu parei para refletir sobre essa triste realidade. Me lembrei de um discurso famoso da Greta Thunberg em 2021, em Milão, onde ela dizia: There is no planet B, there is no planet blah, 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 blah. Um plano de ação global para promover o desenvolvimento sustentável até 2030 foi estabelecido em setembro de 2015 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Hoje, existem narrativas muito fortes sobre sustentabilidade organizacional, mas às vezes tudo isso acaba nos colocando naquela seara do blá blá blá, onde a gente só compartilha as boas práticas, posta nas redes sociais o quanto somos bons, o quanto as pessoas têm orgulho e querem trabalhar nas nossas empresas. Mas os indicadores são alarmantes e não enxergamos uma redução expressiva até 2030. As empresas até falam muito sobre segurança, mas na realidade agem muito pouco. Eu vejo que olhando os objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS, os 17, 2 deles são diretamente aplicados na segurança como promotor desse desenvolvimento sustentável. São eles o número 3, que é saúde e bem-estar, e o número 8, trabalho decente e crescimento econômico. Eu acho que a saída para que a gente avance com as ODSs é, na realidade, essa inclusão do outro como um igual, capaz de pensar, capaz de contribuir e que merece ouvido, porque a gente vai garantindo essa aprendizagem orientada para a segurança. A chave é colocar as pessoas no centro de tudo de forma genuína, sendo empático, escutando para entender, construindo confiança, fornecendo apoio e colaborando. Isso pode parecer muito simples, mas colocar as pessoas em primeiro lugar de maneira genuína é a coisa mais importante que um líder gestor pode fazer. E eu vejo que para a gente conseguir ressignificar a segurança, independentemente do nível de maturidade em gestão de segurança que uma empresa possa estar, tem peças cruciais e fundamentais para que a gente consiga desenvolver ambientes mais seguros, saudáveis e sustentáveis, que são as pessoas.
Parece óbvio falando, mas muitas vezes não é óbvio para algumas empresas e para alguns profissionais. E eu digo às pessoas porque eu não estou limitando ao colaborador que está lá na ponta ou ao operador. É claro que ele está dentro desse contexto, principalmente porque é quem está exposto aos maiores riscos. Porém, eu quero salientar que outras pessoas importantes e fundamentais para ressignificar a segurança, que são a equipe técnica de segurança e a liderança. E por que eu divido nesses dois grupos de pessoas? Porque a equipe técnica é quem vai dar suporte para a liderança, e a liderança é quem vai dar as cartas do jogo, é quem realmente tem a possibilidade de mudar o contexto dentro da empresa. Quando nós olhamos para os nossos resultados, como o 4º país no mundo com maior volume de acidentes fatais, essa maneira como nós não educamos os outros para a responsabilidade e para uma visão adequada de risco, está por trás, é a causa. Então, eu faço diagnóstico de cultura, de segurança em muitas empresas, mas eu vejo isso. A liderança não acredita que trabalhar a cultura vai resolver, que ouvir as pessoas vai resolver, que criar tempo para as pessoas pensarem juntas resolve. As pessoas querem trabalhar a cultura de segurança para garantir que todo mundo vai obedecer o procedimento. E o procedimento, muitas vezes, não se ajusta à tarefa real. E essas são coisas que eu acho que a gente tem aí oportunidade de melhoria. O trabalho real é aquele que a gente vivencia, que o trabalhador expõe, que traz as suas dificuldades, que diz como executa e que pode estar trazendo a sua expertise, o seu conhecimento tácito para melhorar. Então, dar voz e vez ao trabalhador para que esse trabalho real esteja em pauta, seja discutido, seja melhorado, é o foco que eu trago para melhorar a segurança e a saúde no trabalho. O mundo de hoje é um mundo absolutamente volátil, incerto, complexo e ambíguo. E nesse processo, tudo que nos trouxe até hoje em termos de segurança, embora extremamente técnico e bem construído, acaba não sendo suficiente para construir os resultados de segurança que o mundo atual precisa. Isso tem a ver com uma nova forma de se compreender a segurança. Essa complexidade da qual falamos exige uma relação de trabalho que vai muito além de uma relação que é estruturada formalmente nas empresas. Eu estou falando de uma relação de trabalho em que as relações entre as pessoas e uma forma de construção participativa e efetiva de todos se torna necessária e presente. Dentro disso, e cada vez mais, precisa se compreender a construção de uma cultura de segurança que, de fato, faça um sentido maior em termos de participação e compreensão do papel de cada um. Eu posso colocar que existem 3 pilares fundamentais para que esses 2 objetivos se desenvolvam dentro dos ambientes das organizações. O primeiro deles é pessoas. O segundo, liderança. E terceiro, processos. O primeiro está muito ligado com o objetivo 3, bem-estar. As pessoas precisam se sentir bem no local de trabalho. Foi-se o tempo onde as pessoas aceitavam qualquer coisa desde que estivessem empregadas. Hoje em dia, cada vez mais as empresas precisam das pessoas comprometidas e também como fonte de inovação, criação de produtos e serviços, ou ajuda a criar produtos e serviços, que é fundamental para uma empresa ser sustentável economicamente. O segundo, se fala da liderança. A liderança ela tem um papel fundamental como motor, como promotor da cultura organizacional. É ela que starta com o seu comportamento, com o seu exemplo, a condição de bom relacionamento entre todas as camadas hierárquicas da empresa. Ela, ao mesmo tempo, provê recursos de todas as formas para que o trabalho ele seja executado de uma forma segura e saudável. Que ela crie as condições técnicas e físicas do ambiente para que a pessoa possa executar o seu trabalho sem tanta adaptação, sem tanta forma de se arriscar naquilo que não é permitido para poder integrar. Eu digo sempre o seguinte, que um trabalhador não é nem terrorista e muito menos suicida.
maior gargalo, na verdade, para a evolução da segurança no Brasil é a falta de apoio da liderança para que as coisas certas sejam feitas. Eu não tenho dúvida disso. E aí, depois, os custos são maiores, porque quando nós olhamos para todos os nossos grandes acidentes, tinha gente dentro das empresas que sabia dos riscos e sabia que podia acontecer. Quando a gente olha a investigação aqui do incêndio do Museu Nacional, tinham 12 anos que as pessoas mandavam e-mail falando sobre a baixa qualidade das instalações elétricas. E aí, aquela economia que a liderança poderia ter feito lá numa manutenção adequada, acabou se transformando numa perda incalculável dentro da organização. Então, quando a gente olha para várias outras investigações de acidente no Brasil, a gente vê o mesmo padrão. Quando o Ministério Público vai investigar e chega nesse ponto, quer dizer, tinha gente que estava avisando, mas tinha um teto para que essa informação subisse de forma adequada. E se tem um teto, é porque o líder que está em cima não quer que a informação suba. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso de baixa gestão de risco e culpabilização da nossa mão de obra, que, na realidade, aprende bastante rápido dentro das condições adequadas. Essa criação do máximo de produção, com o máximo de lucro, com o máximo, com o mínimo, na verdade, de recursos, é uma visão já um pouco retrógrada e não encaixa dentro dessa nova fase em que a humanidade está hoje. Você tem que balancear porque você vê a longo prazo e não a curto prazo. Você pode ter os mesmos crescimentos, a mesma lucratividade, mas num tempo maior, e isso tudo está sendo visto por onde? Pelos acionistas, pela sociedade em geral, que olham aquele produto e serviço como um bem que agrega à sociedade ou aquele bem que, na verdade, acaba criando, degradando a sociedade ou trazendo pessoas doentes ou pessoas acidentadas para dentro da sociedade para ela poder cuidar. Não é assim mais que funciona. E o terceiro pilar é o processo. O processo, ele é fundamental para que no seu design já encontre as condições para poder ser executada com saúde, bem-estar e também uma condição decente de trabalho. Então, quando nós executamos o processo, o design do processo, as seguranças têm que estar já no momento do conceito, e muitas empresas têm, já nos seus princípios, nos seus valores, eles já colocam, por exemplo, que não aceita processos que não sejam adequados às leis vigentes do país onde a empresa opera. Que a saúde, o bem-estar do trabalhador e da trabalhadora é fundamental, é prioridade, é foco da empresa antes mesmo do seu lucro, antes mesmo do seu atendimento aos seus clientes, porque na verdade essas pessoas também são seus clientes direto ou indiretamente. Então, é aplicar aquilo que a gente chama de ética empresarial de alto nível também na construção dos processos. Então, a gente está falando de Design for Safety. Ou seja, eu já crio o processo, olhando já a sua condição de sustentabilidade desde o início, no conceito, colocando toda a parte de princípios da empresa, a parte ética da empresa, passando por sua construção, passando pela sua operação, passando pela sua manutenção, passando pelas suas modificações, passando pelo seu final de processo. Isso tudo antecipadamente estudado para que eu tenha, por exemplo, um mínimo de resíduo ou um mínimo de danos ao meio ambiente e também àquela sociedade, aquela organização com menos pessoas acidentadas, menos pessoas adoecidas naquele processo e, finalmente, até com menos resíduo ao meio ambiente. Então, fechando, esses 3 pilares é que eu vejo o futuro. Eu fiquei refletindo muito sobre esse incômodo, esse desconforto que muitas das vezes a gente sente. Parece que a gente, na área de segurança, às vezes fica enxugando gelo e não consegue chegar aos resultados que nós gostaríamos no que se refere a tornar os nossos ambientes e contextos de trabalho, de fato, mais humanos, seguros e sustentáveis. E eu fiquei perguntando o seguinte: se esse é o objetivo a ser alcançado, qual é a pergunta de fato que precisa ser feita? Será que a gente precisa perguntar como ressignificar a segurança ou será que a gente precisa dar um passo atrás e
e olhar para essa questão de uma forma um pouco mais abrangente e perguntar como ressignificar o modelo de negócio, como ressignificar a forma como as organizações estão conduzindo os seus negócios. Acho que a gente precisa passar por uma reflexão profunda acerca do propósito das organizações, da razão de ser das organizações. Né? Você que hoje é gestor, lidera uma organização ou trabalha numa organização, a razão de ser dessa organização onde você está atuando, se ela não existisse, que falta faria? Por que fazemos o que fazemos? Acho que essas são perguntas e que elas são um pouco filosóficas, mas elas são essenciais. E se a resposta é, bom, Gils, a gente está aqui para gerar valor para o acionista no mais curto prazo possível. Se essa é a resposta, talvez esteja aí o cerne dos nossos problemas. Porque no momento que você tem isso como modelo mental estabelecido, e esse modelo mental começa no topo das organizações, toda a estratégia da organização, todos os arranjos institucionais, eles vão ser moldados com foco e com uma lógica da supremacia de uma única das partes interessadas, que é o acionista. E aí eu não tenho dúvida que essa maneira de pensar ela é bastante consistente com discursos que às vezes, pasmem, né? A gente escuta, às vezes, de altas lideranças de grandes organizações aqui no Brasil, de que a segurança atrapalha a produção, de que a segurança atrapalha o alcance desse objetivo de geração de valor para o acionista no curto prazo. E se você tem uma lógica como essa, não há o que se fazer. Então, essa lógica precisa ser repensada. A gente precisa sair dessa supremacia do acionista, né? Porque você pode estar me perguntando o seguinte, bom, Gilza, mas eu não estou numa organização filantrópica. Eu tenho que gerar valor. E, de fato, a tua organização ela gera valor, mas ela precisa gerar valor de uma maneira sustentável e que considere todas as partes interessadas. Eu acredito que no momento que a lógica do negócio ela der essa mudança, né, de chave, eu acredito que a gente naturalmente vai conseguir ressignificar a segurança. No momento que você tem uma organização que já consegue pensar, né, numa geração de valor, considerando todas as partes interessadas, eu não tenho dúvida de que a qualidade da decisão ela vai ser melhor, ela vai levar a um negócio mais sustentável e, naturalmente, a segurança ela vai ser vista, né, sob essa nova ótica como algo essencial para o alcance de resultados com sustentabilidade. Então, a ressignificação da segurança, na minha opinião, ela precisa passar por um processo de ressignificação da forma como os negócios estão sendo conduzidos em uma organização. Eu acredito verdadeiramente que existe um caminho para ressignificar o como fazemos segurança. Ao longo desse breve documentário, compartilhamos incômodos e também possibilidades de forma simples e direta. E se existe um fio condutor em tudo isso, ele é claro. Se queremos ressignificar a segurança, precisamos, antes de tudo, ressignificar a forma como construímos as estratégias nas organizações. A segurança só se transforma quando deixamos de tratá-la como um item de controle e passamos a enxergá-la como parte do próprio modelo de negócio. É fácil confiar em métodos impecáveis, relatórios normativos, compliance robusto. Mas a história recente no Brasil e no mundo nos mostra que o que colapsa empresas são justamente os riscos negligenciados. Por isso, o nosso chamado aqui, nesse manifesto, é por uma nova consciência. Uma consciência coletiva, estratégica e humana. Esse é o convite. Esse é o compromisso. Esse é só o começo.